O que fazer quando o cliente some? Nessa aqui, qual que é a tendência nossa? Vitimização. É mais fácil tentar olhar para fora, para tentar justificar e terceirizar minha responsabilidade diante do que está acontecendo, que está me incomodando. Porque o ser humano faz isso, a gente faz isso. Até trazer isso aqui para consciência, essa outra forma de pensar. Poxa vida, eu faço tudo aqui. Olha como eu trabalho. Por que o cliente sumiu? Nossa, olha eu aqui toda esgualepada, tocando. Por que o cliente não me valorizou? Não tem como a gente obrigar o cliente a ver valor no nosso trabalho. Se ele der uma olhadinha e reconhecer valor, vai pagar. Não reconhecer o valor porque o posicionamento está lascado, não vai pagar. É assim que funciona e a gente tem que trazer isso para a consciência de uma forma prática para conseguir fazer ajustes práticos também no nosso trabalho. Então, o primeiro processo para fazer quando o cliente some é não criar uma narrativa em que eu sou a vítima. Na nossa narrativa, a gente puxa para a autorresponsabilidade. O que eu estou fazendo aqui? Onde que está o furo? Será que, energeticamente, eu estou conseguindo ficar bem a maior parte do tempo? Eu estou conseguindo vibrar em frequências boas? Porque o que a gente emana de sentimento é o que vai vir da mesma qualidade. Será que eu estou contando histórias para fisgar o meu público, para me conectar com essas pessoas ou não? Eu nunca conto histórias aqui. A pessoa nem sabe de onde eu vim. Eu estou trabalhando com música, é só isso que a pessoa sabe, porque eu só posto o trash de show. A pessoa não sabe mais nada da minha personalidade, da minha vida, a respeito da onde surgiu a minha vontade de cantar, né, de montar um trabalho musical muito bem montado. A pessoa não sabe nada, porque eu não comunico isso. Então o storytelling tá lascado, não tá acontecendo. Ou tá inexistente, o que é pior ainda. Tom de voz, como é que tá? Ele tá apontando para o cliente diamante ou eu tô cheia de gíria na minha fala? Eu falo, adoidado aqui. Gente, um cliente mais qualificado, né, de um nível mais avançado de compra, não vai conectar. Onde não tem conexão, não tem compra. Então pode ser que o furo tá aí. Eu tô me diferenciando realmente? Eu tenho algum ponto da minha imagem artística que tá diferente? Eu tô com a minha imagem artística em dia? Tá fixado o meu melhor clipe lá no Instagram? Para o cliente chegar lá e já ver valor de cara? Ou não, é aquele clipe bem singelo, meio com cara de barzinho, que tá sentadinha com fundo verde ali, de vegetação, com áudio que não tá colhido certo, né? Um áudio colhido normal. E sentadinha, com banquinho, com short jeans, mais do mesmo, né? A gente vê zilhões de clipes assim. Por isso que eu falo para vocês de questão do tom de voz, a linguagem, a postura. Será que você tá fazendo tudo certo? Tá tudo apontando para cá? Por um ticket caro, mas aí de repente os seus vídeos, nos vídeos a cantora tá toda encolhidinha, a linguagem corporal dela tá dizendo que ela não confia no próprio taco, o cliente está reparando nisso, então pode estar pecando aí também. Dá uma olhadinha nos seus vídeos, nas suas fotos, o que eles estão passando? Você confiaria nessa profissional? Na profissional que você está mostrando ser ali nas fotos? Tenta pensar, gente, o lance aqui é pensar com a cabeça do cliente, do consumidor, tá? E não da artista. Porque aí a gente consegue ser muito mais assertiva nessa análise de onde está o furo, nessa investigação. Então vai lá, dá uma olhadinha nos vídeos também, os stories. Ah, reunião com o cliente. Você indo para reunião com o cliente, repara quando você está na frente do espelho. Você confiaria em você, se você estivesse do lado do cliente lá, como profissional? Isso aqui é ferramenta de construção de marca, isso aqui é potente, tá? É conteúdo de mentoria realmente. Ao invés de a gente cair na vitimização de olhar para fora, o cliente é uma pessoa horrível, ele não me valoriza, que pessoa terrível. Não, gente, ele não viu valor. A gente, quando não vê valor, a gente também não compra. Ou você compra, paga R$ 3.000 num par de calçado que você não viu valor nenhum. Que parece ser o mais do mesmo, assim, tem um monte lá, daquele mesmo calçado na loja. A gente vai pagar 3 conto? R$ 3.000? Ainda que tenha o dinheiro? Não vai, porque não vai ver valor. Então, mesma coisa, para nós, cantoras, para a gente que está cobrando caro ou que tem a intenção de cobrar caro. Eu sempre falo para vocês aqui de valores para ficar mais palpável. Não que eu goste de ficar, olha, valores. Não, mas é para ficar palpável, para a gente entender do que se trata o auto ticket, tá? Porque se eu não apresentar valores aqui, vocês não vão saber. Então, por exemplo, quando eu chego para prospectar um cliente, a banda, 12.600. O trio, meu trio aqui, 7.800. Em breve vai aumentar. Quando eu chego para passar esses valores, eu tenho muita clareza de que, tem que passar, o trem tem que dar a entender que é impecável, porque se não der a entender que é impecável, que é um negócio assim magnânimo,
Meu Deus, aquela aura de artista. Eu sei que a pessoa não vai colocar R$ 7.800 na minha mão nunca. Nesse caso, não é linha de produção. Não é assim, eu faço exatamente o que outras cantoras fazem. Não. Eu vou usar e abusar de várias oportunidades que eu tenho de criar diferenciação, de me fazer única. Personalidade da cantora é um ponto de diferenciação massa. Quanto mais personalidade, mais marcante, maior a chance de vender. Criar um estilo autêntico. Eu não vou fazer o mesmo estilo que está todo mundo fazendo. Eu vou usar o estilo como ponto de diferenciação, de forma inteligente, estratégica. Imagem artística. Eu não vou com a mesma imagem que todo mundo está fazendo. Não, eu vou usar aquilo ali como ponto de diferenciação. Porque aí fica inquestionável o meu valor. Porque eu estou num lugar único. Eu não posso ser substituída por outra cantora. Porque é único isso que eu estou fazendo. Isso vale para todas as cantoras que decidem se posicionar realmente em alto valor, tá? Que decidem entrar no modus operandi cantora boss. Então, nesse caso aqui, em vez de olhar para fora, ai, cliente, que terrível esse cliente, não vê valor no meu trabalho. Volta a narrativa pra gente. Opa, narrativa em que eu sou a pessoa responsável pela própria marca, pelo próprio posicionamento. Opa, beleza, não vi o valor. Vixe, deve ter algum furo aqui, vamos dar uma olhada. Abrir o mapa de marca e tá vendo os ajustes. Isso aqui tá apontando para baixo ou alto ticket? Se estiver apontando para baixo, já tem que ajustar, já tem que saber que tem que ajustar. O storytelling não tá em dia, a imagem artística até tá, mas não tem diferenciação. Tá a mesma imagem de um monte, enfim, tá mais do mesmo. Então vamos criar uma personalização a mais para a imagem, né? Outros pontos de diferenciação, de repente o tom de voz tá cheio de gíria. Meu, cheio de gíria não dá, né? Para essa fatia de mercado que a gente quer atingir, não dá, vai distanciar de cliente diamante. Então, vamos ajustar aí, né, o tom de voz. Tira as gírias. A gíria deixa para quando chegar em casa à noite, com as suas pessoas, sua família. Aí deixa a gíria. Comer solta lá, tá tudo certo. Mas onde a gente precisa ser estratégica, a gente precisa ser estratégica, né? Então, ok. Já viu que tem que harmonizar esse negócio aí. O design da marca da cantora, ou seja, a identidade gráfica, né? As cores, a tipografia, a logo. De repente a cantora não tem nem logo. Aí ela quer vender o show de 8.000, mas não tem nem a logo da marca. Então, neste caso, não tem como a gente se voltar para o cliente. Olha, cliente, que terrível você, cliente. Não vê valor no meu trabalho. Não, porque o mínimo ali não está feito. O básico não está feito, que é a logo, que é tudo que o cliente vê a seu respeito sendo liderado, tudo que ele ouve a seu respeito sendo gerenciado. Isso aí é o básico da marca. De repente vai para a reunião, não passa uma maquiagem na cara, não faz dever de casa, né? Que é o mínimo ali, ir minimamente coerente com a imagem na reunião. Aí tem um furo gigante também. A gente está bancando a nossa empresa numa reunião, né? E se você banca a sua empresa de qualquer jeito, com a imagem de qualquer jeito, isso vai reverberar negativamente, claro. Outra coisa que a gente tem que analisar quando o cliente some, além do para muito além do empacotamento. Digamos que o empacotamento esteja impecável. Nossa, eu vejo aqui, tudo a meu respeito está sendo liderado, tudo a meu respeito está apontando para o alto ticket, está empacotado, está bem posicionado em alto valor. Ok, está perfeita a minha marca, a construção dela está impecável. Mas aí, na próxima etapa, que é a ativação dos clientes, de repente, na hora de ativar, eu não estou atingindo através do tráfego pago. De repente, tem algum furo ali que não está te fazendo conectar com as pessoas certas. Tá atraindo o cliente muito desqualificado. E por ser cliente muito desqualificado, não importa quão boa esteja a sua marca, essa construção toda, esse posicionamento. Se o cliente for desqualificado, ele não estiver preparado para uma compra de 8.000, ele não vai comprar. Ele vai correr para as montanhas mesmo. Então, eu sugiro a vocês que deem uma olhadinha em tudo que você está enviando a teu respeito. Até sugiro a vocês que assistam a live anterior, que não assistiu ainda, eu falei especificamente sobre diferenciação. Parte da nossa marca, da força dela, tá? Boa parte dela tá na diferenciação. Então, aquilo lá já vai agregar muito para você entender por que, de repente, o cliente está sumindo. É natural errar no começo, o importante é a gente se colocar em movimento e fazer. Organizar essa construção desse ecossistema todo que é a sua marca e aos poucos ir lapidando. O negócio é assim, ó, movimento, coloquei em prática, aí eu vou lapidando. Coloquei em prática outra coisa, aí eu vou lapidando. Coloquei em prática outra coisa, aí eu vou lapidando. Pra gente ir destravando aos poucos, tá? Porque eu sei que dá muito medo nesse começo mesmo, é natural.
Então, o lance aqui, quando o cliente some, são dois pontos que a gente tem que avaliar. Será que esse cliente sumiu? Esse cliente que sumiu, ele fazia parte da fatia de mercado que eu quero atender? Cliente diamante? Caso sim, o que isso indica pra gente de diagnóstico? Caso ele faça, então o furo está no meu posicionamento, porque ele tem poder de compra, ele só não comprou porque ele não viu o valor. Então, alerta aí. Então, eu tenho que olhar para toda a minha marca e ver onde que está o furo. Pode estar em vários aspectos desse ecossistema de marca que eu passo aqui diariamente para vocês. Agora, se eu olhar para esse cliente, dá uma olhadinha para o cliente, para o comportamento dele, como ele te abordou. No comportamento do cliente, você já vê se é cliente qualificado ou não. A gente vai ficando expert em analisar e mapear cliente depois que a gente calibra o nosso olhar. Então, dá uma olhada no Instagram dessa pessoa. Para que tipo de evento? Ele é dono de bar? Se ele for dono de bar, o furo tá na fatia de mercado que você está atingindo. Por isso que ele correu para as montanhas, porque ele não vai te contratar a 8 mil. O bar tem um teto. Então, de repente, neste caso aqui, o furo pode ser que esteja realmente que eu não estou atingindo as pessoas que eu tenho que atingir, cliente qualificado. Agora, se você vai no Instagram lá do Paulo da Silva Costa, que foi a pessoa que te procurou, e aí você vê, poxa, umas fotos lá, né, um posicionamento bom, até de repente é um empreendedor. Eu acho que essa pessoa tem poder de compra. Eu acho que essa pessoa é da fatia que eu queria atingir mesmo de mercado. Pertence aí aos clientes qualificados que eu quero atingir mesmo. Então, se eu atingir essa pessoa, ela tem poder de compra, ela não comprou meu trabalho, ele sumiu esse cliente depois que eu enviei a proposta, tem grandes, altíssimas chances de o furo estar no meu posicionamento. Então, e tem uma terceira opção também, gente, tá? Pra gente não ver isso de um modo tão generalista. Terceira opção é, o cliente tem poder de compra, ele faz eventos muito bons, né, de um porte bem legal, ele viu o valor no seu trabalho, mas de repente, isso já aconteceu comigo aqui, de repente não seja para aquele momento dele, de repente, para aquele evento específico, ele já atingiu lá o que ele pode gastar, ele não pode investir mais que aquilo, mas neste caso, nessa terceira opção, certamente esse cliente vai pensar em você. Se ele viu o valor, se o seu posicionamento tá bom, ainda que ele não invista agora para este evento, certamente ele vai pensar em você. Para um próximo evento em que ele possa investir mais. Então, tem essas três possibilidades do que fazer quando o cliente sumir. A primeira é o cliente realmente não pertence à fatia de mercado que eu quero atingir. A segunda é cliente que tem alto poder aquisitivo, mas a minha marca está desalinhada, então ele não viu o valor. E a terceira é cliente diamante, mas ele, para este evento específico, ele não pode investir mais. Realmente, ele entende o valor do meu trabalho porque está bem empacotado o meu trabalho, mas certamente esse cliente vai ficar, se alugou um triplex na cabeça dele, o próximo evento, se estiver tudo muito alinhadinho ali, ele vai te chamar. O grande lance aqui, gente, é a gente não cair na vitimização, porque aí se cair na vitimização, aí acabou-se. Aí a gente realmente não faz o dever de casa e não alinha o que precisa alinhar, tá? Mas eu reconheço que requer coragem para a gente olhar para o nosso processo e criar uma narrativa em que a gente é responsável pela nossa marca. Eu entendo que requer coragem. Só que essa coragem, vocês vão reparar que na medida em que a gente se autorresponsabiliza, ela é recompensada financeiramente. Estou trabalhando com música, uma vez que eu decidi trabalhar com música, eu decidi trabalhar certo com música, do jeito certo, né? Construção de marca, tudo que como manda o figurino aí. Então, uma vez que eu decidi, tomei essa decisão de adulta, eu sei que como adulta tem que pagar alguns preços. Neste caso, qual é? Criar a narrativa em que eu sou a pessoa responsável pela minha reorganização. Ninguém é maldoso. Eu sei que as novelas educaram a gente, né? A gente cresceu vendo novela, enfim, muitas novelas, e a narrativa da novela é assim: existe um ser humano mau e um ser humano bom. Aí o mocinho da história, ele é muito prejudicado, ou ela, pela pessoa maldosa da história, que é o vilão. A gente foi educado nesse modus operandi, então nossa cabecinha de criança lá condicionou esse pensamento de que, meu, aqui existe a pessoa maldosa e aqui a pessoa boazinha. E aí, por isso que a gente tende a criar essas narrativas de que, ai, o cliente é terrível, que pessoa horrível, não valoriza o meu trabalho, em que eu sou a vítima.
Porque a gente acha que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, o ser humano é complexo, gente. Não é este é mal, este é bom. A gente vai definindo ao longo da vida se a gente quer manifestar mais a luz ou mais a sombra. Mas não é só uma coisa ou só outra. Tem muitas nuances entre o preto e o branco. Cabe a gente a autorresponsabilização para olhar para o nosso processo. Olha, canalizar o máximo de energia em deixar a nossa marca impecável, sem ruído, tirar tudo que impede a mensagem de chegar, alinhar o máximo possível, porque aí quanto mais a gente alinha, mais a gente garante estar no nível de valorização, de encher os olhos, os ouvidos e de apontar para o alto ticket. Mas a gente não fica perdendo tempo olhando para o lado, o concorrente não sei o quê, esse cliente não sei o quê. Não, é o nosso processo. Isso aqui já garante uma valorização muito boa, tá? Se não, em algum momento, mesmo com a marca muito alinhada, não houver valorização, deixa aí, deixa correr, de repente nem é para ser seu cliente mesmo. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo para vocês